Nosso fraterno boa noite a todos os participantes que nos acompanham através dos recursos da internet. Graças à tecnologia, nós temos podido compartilhar as bênçãos do conhecimento espírita, do conhecimento evangélico à luz do espiritismo, com muitos corações, corações que ultrapassam o próprio Brasil. Nós retiramos sempre das provações atravessadas muitos valores, porque o lugar, vamos dizer, seguro, o lugar comum de tranquilidade, ele não produz efetivamente nada. Nós poderíamos começar o nosso programa lembrando o pensamento e realmente a convicção do Honório estampada numa frase que ele estampou como um presente a quem o visitou em determinado ano na sua casa, que era o seu aniversário. Então ele disse assim, ele fez uma plaquinha e dava de presente para as pessoas que o visitaram. E ele escreveu assim: toda caminhada efetiva tem por combustível o amor. O Honório gostava muito de demonstrar, seja no conteúdo doutrinário espírita, seja nas lições do Evangelho de Jesus, como que somente o amor é capaz de fazer vibrar. Não existe vibração a não ser no amor. Por isso que os espíritos falam de simulacro, que Deus não aceita simulacro. Se o coração não vibrar, não há. Nós não causamos. E se nós não causamos, nós não coparticipamos da obra da criação. Porque a gente passa como se fosse uma sombra pelas coisas. Nós estamos custando muito a descobrir algo que constituiu o trabalho do nosso grande companheiro lembrado hoje, que era exatamente levar as criaturas ao âmago da verdade, que é o amor de Deus, que se reflete através de cada um de nós, que somos suas criaturas. A prerrogativa do Criador em nós chama-se capacidade de reflexão. Então, nós podemos retratar o Criador. Se nós exaltamos o Cristo Jesus pelos seus feitos, é graças a essa capacidade dele de retratar o Pai. Foi João que definiu. Deus nunca foi visto por ninguém, João Evangelista. Mas o seu Filho unigênito, esse o fez conhecer. A partir de Jesus, nós temos um conhecimento de Deus que não tínhamos antes. Haja vista que todo o trabalho religioso do povo hebreu, especificamente, embora outras vertentes no planeta, nós tínhamos ali a visão de Deus antropomórfica, que era exatamente dar a Deus as características do homem. É o Senhor dos exércitos, que pune, que castiga, que prefere. E com Jesus nós tivemos uma dimensão do Criador e Pai, porque conhecemos um amor puro através desse Espírito que refletiu o Criador. João, o mesmo João, que fala que conhecemos Deus através de Jesus, ele vai falar do verbo do princípio. E vai falar que ele tomou carne e se revelou entre nós. É exatamente isso. Para poder falar de Honório, a gente tem que entrar no Evangelho. Porque o Honório usava o Evangelho para ensinar a doutrina. E explicava que não sabia se doutrina falava mais de Evangelho ou se Evangelho falava mais de doutrina. Que era uma conjugação harmônica perfeita para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Então, essa questão toda de encontrar a verdade, ela existe nas linhas essenciais do amor. O amor de Deus, que é a fonte inexaurível, que a gente não consegue contornar e definir porque estamos no plano de relatividade, e o Pai, o Criador, é o absoluto. A parte não explica o todo, mas a parte consegue refletir algo do todo. E é assim que a gente vai se reconhecendo filho ou criatura dele. Quando o Honório, remontando ao Honório, quando o Honório se revelou nos trabalhos doutrinários do Espiritismo, ele tinha o seu pai por grande alavancador do processo, seu Joaquim, e a dona Ana, sua mãe. A mãe tinha descendência alemã e consta que eles, crianças, né, dentro da cultura trazida pela mãe dona Ana, eles chegaram a ensaiar palavras alemãs ou comportamentos bem pertinentes. E o tempo foi definindo a sua brasilidade. O Honório destacou-se, vamos dizer assim, dentro dessa família, quando, iniciado pelo pai principalmente, eles se aproximaram de amigos como o seu Leão Zálio e o José Damasceno Sobral. Ele, o próprio Oswaldo e outros irmãos. A família, de uma certa forma, participou da fundação, em 1957, do Grupo Emmanuel, que ainda existe hoje, não nos mesmos moldes, claro, mas como uma casa espírita que continua o trabalho da doutrina do Evangelho. Eles se uniram porque estavam já ligados, de algum modo, à Federativa de Minas, que é a União Espírita Mineira. E o Honório se interessou muito por um trabalho que foi revelado para ele, conhecedor da doutrina. O Honório contava para a gente que ele, ainda jovem, rapaz, prestes a casar ou já com pouco tempo de casado com a nossa querida Nilza, que também já foi para o mundo espiritual e deve estar lá se beneficiando das bênçãos, porque ela foi uma grande companheira do querido Honório. Abrimos um parênteses aqui, o Honório dizia assim para a gente: eu não poderia fazer o trabalho que eu faço se não fosse a retaguarda que a Nilza me garante. Porque a Nilza é uma companheira que segura as pontas para eu poder sair por aí. E ele dizia assim para a gente: o domingo, a não ser uma vez ou outra, eu marco algum compromisso quando não tem jeito, mas eu preservo o domingo para a família, porque a Nilza já segura as pontas a semana toda, dentro de uma linha de cooperação que ele admirava profundamente. São notas de vivência de um espírita que tem o coração do Evangelho. Então a gente lembra que nessa época, ligados à União Espírita Mineira, e já associada ao seu Leão, ao Sobral, o Sobral tinha um amigo protestante. Foi Honório que me contou essa história, por isso eu vou narrar isso aqui. O Sobral tinha um amigo protestante que chamava João Gil de Lima. O nome é assim, João Gil de Lima. Ele me deu o nome do companheiro, eu nunca esqueci. O João Gil de Lima era amigo do Sobral e sabia do Sobral espírita. E como o Sobral teve interesse pela metodologia utilizada de estudo do Evangelho por aquele companheiro protestante, ele não somente começou a pesquisar as traduções das Bíblias e ver as diferenças, né? Até chegar no João Ferreira de Almeida, que foi chancelada pelo Espírito Emmanuel no tempo,
eles chegaram naquela tradução que se prestava a esse tipo de trabalho de exegese, versículo a versículo, às vezes pegando apenas algumas palavras, como disse Emmanuel, no primeiro livro da série, que é Caminho, Verdade e Vida, ele vai falar que às vezes pegam apenas um trecho do versículo e dá a ele uma personalidade própria, para exatamente falar dos problemas humanos, à luz do coração amoroso do Cristo. Então, o Sobral se interessou e começou então a fazer essa pesquisa e aprendeu que se podia situar o estudo do chamado versículo ou texto extraído do contexto evangélico dentro de uma moldura de dicionário de Bíblia, harmonia dos evangelhos, que seria exatamente quais os versículos que tinham a ver com aquele conteúdo, com aquela ideia. E eles começaram, por não ter ainda obras prontas, eles começaram a compor o que seria a harmonia dos evangelhos. Porque o Honório viu nisso um recurso extraordinário para alavancar o aspecto moral e espiritual da doutrina espírita, que seria o que ele chamava de acuminância do trabalho dos espíritos. E ele gostava muito daquele símbolo utilizado por Emmanuel, e a gente nota que a cabeça do Honório encarnado estava muito em consonância com a mentalidade do espírito Emmanuel, que se tratava de dois amigos no tempo, né? Está lá no há 2000 anos, dois amigos. Está lá exatamente os dois senadores da República, que se reencontraram no tempo para um trabalho extraordinário, que era o trabalho de Jesus debulhado para o nosso dia a dia, aplicando-se a todas as situações da natureza humana, que é a síntese proposta por Alcione na explicação dela no livro Renúncia. Ela se ajusta a todas as situações da natureza humana, ou do comportamento humano, da luta humana. Então, o Honório, colhendo do Sobral essa observação, porque eles, eu gosto de dizer que eles tinham uma característica. O Leão gostava muito de ciência e esmerou-se muito nessa esfera. O Sobral tinha um aspecto mais religioso. Ele realmente tinha uma natureza assim, bem religiosa. E o Honório se destacava pelo plano filosófico da sua mente vertiginosa. O Honório conseguia visitar, vamos dizer assim, o futuro e decodificava aquilo na sua linguagem, às vezes nem tão fácil para as pessoas. O Honório, às vezes, para definir alguma coisa que ele captava filosoficamente, ele levava, às vezes, uma reunião inteira para ambientar as mentes e dar o que ele chamava de pulo do gato, que era exatamente aquela culminância do propósito contido naquele ensinamento específico. São coisas que as pessoas vamos dizer, apressadas em apenas repetir o que está escrito, que não estão acostumadas a metabolizar, a digerir conteúdos. É uma linguagem... Falar de Honório é falar de um trabalho que é vanguarda do espiritismo, ainda. Porque para muitos, espiritismo é falar de reencarnação, de mediunidade, qualidade dos médiuns, e pluralidade dos mundos habitados, e aí as pessoas vão com aquela paixão, porque tem reencarnação. Isso aí é tema primário, para quem alcança o âmago do evangelho nessa dinâmica. É isso que a gente está tentando aqui situar. Então, o Honório, com aquela capacidade multimilenar, que ele trazia uma bagagem multimilenar, uma mente tão capaz e tão à frente do seu tempo, que às vezes o Honório pegava no braço da gente assim e falava assim: calma, o tempo é dos espíritos. Muitas vezes nós temos que recuar alguns passos para mais à frente avançar muitos outros. O Honório é isso.
Tanto é que ele foi o diretor de unificação da União Espírita Mineira por muitos e muitos anos. Porque a unificação era com Honório. E o Honório dizia assim: unificação é pelo Evangelho. Porque se não tiver fraternidade, não tem união. E quem traz a fraternidade é o amor de Jesus estampado nas páginas, nos traz do Novo Testamento. A doutrina é moldura para Jesus. Os temas ali são princípios inamovíveis, mas eles se dinamizam no exemplo de Jesus, porque Jesus é o ápice do processo evolutivo. Ele é o futuro que vem à retaguarda, para exatamente suportar ou lidar com a nossa natureza impura e mostrar em ações e reações o que nos interessa ao âmago do ser. Honório, então, lidando naqueles meios da União Espírita Mineira e com esse material, ou com essa metodologia conhecida através de um protestante amigo do Sobral, eles se uniram para fazer um trabalho tanto de mediunidade quanto de estudo aprofundado de evangelho à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina dominada por eles, e eles diziam que eles ficavam à espera do forno do Chico, na medida em que se assava o pão espiritual e se produzia uma nova obra, eles se debruçavam sobre ela. E diz o Honório que eles foram descobrindo a cada livro de Emmanuel, de Irmão X, de André Luiz, principalmente o trabalho de André Luiz que descortinou a vida espiritual, eles foram debruçando sobre aquilo em aspecto científico, filosófico e moral, maravilhoso. Eles foram lidando com aquele material, os romances de Emmanuel, eles foram criando uma estrutura doutrinária para concluir que a mediunidade do Chico estava a serviço do resgate do cristianismo primitivo, ou do cristianismo nascente, que é o termo mais claro. Primitivo parece coisa rude. Foi um doutor em religião que me explicou isso. Isso é cristianismo nascente. Nós temos, então, uma visão de 3 elementos que compõem o tríplice aspecto de doutrina só por eles. O Honório contava com a sua simplicidade de alma convertida ao Criador, que quando ele começou, junto com Sobral, com o Leão, ele pegava muitas palestras para fazer e o Sobral ia com ele. E ele dizia assim, o Sobral ia para me corrigir, para tirar os cacoetes. Então o Sobral ficava atento e ficava assim, você falou muito isso, você repetiu muito essa palavra. Era assim que os companheiros se ajudavam. Então ele diz que ele deve muito ao Sobral nesse sentido. O Honório tinha uma visão desses 2 amigos assim, que é uma coisa fabulosa. Quando a gente estreitou laços para um trabalho específico, porque a providência quis isso um dia, e a gente, em razão de mediunidade, de produção, ele se aproximou e ele foi dirigir as reuniões mediúnicas no nosso grupo da Bênção, em Mário Campos, e durante mais de 8 anos consecutivos ele dirigiu essa reunião. O Leão, que já tinha desencarnado, se comunicou com aquele jeitão dele, peculiar. E foi um diálogo longo. O Honório gravava tudo, esse material todo está gravado. Um dia ele vem à tona. O Leão batia papo e conversou com ele. E ele sentou com a gente e explicou assim, vocês não conheceram o Leão, porque o Sobral chegou a nos visitar inúmeras vezes na cadeira de roda, levado pela sua esposa Elisa. Então ele ia no grupo da Bênção, participava lá com a gente da mesa, falava alguma coisa, era aquele amor todo. A gente aproveitou o Sobral. O Honório ainda aí também, né? O Leão já tinha partido. Então ele virou para nós um dia e falou assim, vocês não sabem quem que é Leão. Porque eu fico pensando
como é que o leão se projetou na vida maior. E aí ele contava peculiaridades do leão. Olha a natureza desse povo. O leão era muito ligado ao Sobral. Eles até tinham uma sociedade, né? Participavam da vida do outro, ajudavam um ao outro, porque o leão era esposo de Sebastiana, Tiana, que foi uma excelente médium. Excelente médium, né? O Honório ficava surpreendido com a mediunidade dela. Quando ele fez outros trabalhos espíritas, ele falou assim: eu achei que eu tinha visto tudo através da Tiana, que eu não ia achar mais nada. Mas os espíritos reservam coisas surpreendentes para a gente. E ele teve essa oportunidade de prosseguir o trabalho dele, né? O Honório era aquele coordenador em tom maior, uma oitava a mais. O Honório via conjunto nos trabalhos mediúnicos. O Arnaldo era o tete-a-tete, espírito a espírito, que é uma especialidade fabulosa do Arnaldo, uma experiência com médiuns fabulosa. Isso é o Arnaldo Rocha, já que é outro companheiro, o ex-marido de Meimei. Mas o Honório era aquele dirigente de reunião mediúnica de expressão, domínio de conjunto. Tanto que ao final das mediúnicas, ele montava o painel da reunião. Era uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante, rara de se ver. Então, ele contou que o leão abriu mão de ter uma vida confortável no mundo. Então, ele participava, por exemplo, de um trabalho, fazia um trabalho, armazenava dinheiro em Tiana, ia atender os filhos do Calvário. O projeto deles era esse. Trabalhava alguns anos, fazia uma poupança e falava assim: agora dá para ficar 2 anos sem trabalhar. E sabe o que eles iam fazer? Trabalhos sociais. Trabalho pelo povo, pelos necessitados. Criava as reuniões de estudo e eles ficavam por conta de doutrina e aplicação de doutrina. Aí ele contava e falava assim: o magnetismo do leão é alguma coisa que dá o que pensar. E ele contou todas as histórias pertinentes ao leão, porque o leão começou ainda sem uma consciência moral, e ele percebeu que ele tinha magnetismo para hipnotizar as pessoas, e conseguiu o que ele queria. E o projeto dele original era conseguir os melhores cargos, com os maiores salários, e fazer dinheiro. Quando ele estava com esse projeto e que ele começou a exercitar isso, e viu que dava certo, porque ele hipnotizava as pessoas com seu poder mental, seu poder magnético, ele estava descendo uma certa rua perto da União Espírita Mineira à noite, vazia a rua, vinha um elemento subindo e ele descendo. Quando ele assustou, o elemento parou diante dele, tomado por um espírito, pôs o dedo no nariz dele e disse assim: esquece esse seu projeto, você não veio aqui para isso não. Se você seguir esse caminho, você vai se destruir espiritualmente. Você veio aqui para prestar serviço para o filho do Calvário. O cara acordou do transe, inconsciente, achou que tinha trombado nele. Ô moço, desculpa, foi embora. Os espíritos pegaram o cara no meio da rua para dar um recado para o leão. A partir desse dia, ele se aproximou da União Espírita Mineira. E o leão fez trabalhos que o Honório falava assim, era coisa que a gente não acreditava, numa época de miséria, de falta de recurso, de atendimento de pessoas. O leão começou a visitar as favelas para curar feridas de doentes, com o magnetismo dele, sem usar nada. Ele ia curando as feridas usando o magnetismo dele. Quantas vezes o leão deu injeções em pacientes internados lá no Hernani Agrícola, que eles iam visitar um leprosário em Sabará, chamado Hernani Agrícola? Honório me disse que eles trabalharam lá 30 anos consecutivos. Construíram casas para os ancianos, tratavam de saúde deles, resolviam casos difíceis. Eles iam lá periodicamente, o grupo deles. Porque o povo acha que espiritismo é teórico. Acha que espiritismo fica discutindo a influência do sal na menopausa da baleia. Para brincar um pouquinho. O povo acha que é ficar aí bate-boca, espírita aqui, espírita ali. Cadê o serviço, minha gente?
Cadê o trabalho? Porque os nossos heróis, aqueles que nos formaram, que eu estou contando um pouco da história deles, eles iam aos guetos, eles iam às necessidades. Eles não ficavam alisando banco de salão, não. Eles iam para o trabalho, eles tinham cota. E o Honório falava muito uma coisa que ele defendia, falou, ó, nós não temos como espírito ficar criando elefante branco, não. Caridade não é pegar dinheiro do governo e repassar em obras de assistência, não. É a gente tirar do bolso e dar do próprio tempo, da própria saúde e do próprio conhecimento. Isso é caridade. Isso é bonito de falar hoje em dia, porque tem muita gente que quer repassar coisas sem intermediário. Claro, tem seu valor, é melhor do que nada. Mas caridade é se dar. É dar de si, dar de suas posses. Não é isso? O Honório tinha um Fusca quando ele começou a viajar para o Nordeste, para levar curso de evangelizador da criança, para levar a obra do Evangelho miudinho. Ele viajava, às vezes, com companheiros, e a Nilza ficava. Às vezes, levava a Nilza, elas ficavam na casa de alguns companheiros. Eu ouvi isso do pessoal do Piauí. Deixava ela lá na casa dos amigos, e eles iam para as jornadas, para os seminários, para os cursos. Não tinha sossego, não. Quando chegava de noite, na hora de descansar, o povo ainda ia para bater papo e não tinha hora para terminar. Isso era a jornada espírita desses camaradas que deixaram rastro de luz na nossa terra. Eu preciso dizer aqui que o Honório, com Leão e Sobral e alguns irmãos, eles fundaram na União Espírita Mineira, com a anuência da Dona Neném e do Peralva, que foi, a Dona Neném foi presidente da União Espírita Mineira 33 anos. Eles fundaram numa salinha chamada Sala 24, não sei se existe na União Espírita Mineira Antiga ainda, a Sala 24. Eles fundaram ali o estudo do Evangelho, nessa metodologia. Porque o Emmanuel vai produzir isso. Mas o Emmanuel não explicou que era para poder ir lá e fazer isso. Ele simplesmente explorou o Novo Testamento, que era uma coisa nova. Pelo menos no Brasil nessa época, né? Não se conhecia um trabalho tão qualitativo nesse sentido de evangelho. O que existia era um trabalho que veio de Rusteng, mas que é comprometido doutrinariamente, né? O Honório falava até que tinha interpretação bonita ali, mas defesa doutrinária da obra pode jogar no lixo. É incompatível com a doutrina dos espíritos no seu ensino coletivo, capitaneados por Allan Kardec. Aí ela perde a autoridade moral. Então, em termos de interpretação, pode ser que se colha. O próprio Honório explicou que tinha coisa bonita ali para se aproveitar. Mas só nesse sentido. Então, o Emmanuel, ele revoluciona, né? A par de outros companheiros espíritos encarnados, como Caibachuto, né? Que estudava Evangelho. Existiam outros companheiros encarnados. Mas o Emmanuel faz um trabalho. O Emmanuel não tem uma palavra que se perde na obra dele. Por isso é importante se preservar as obras, como elas vieram ao mundo. Porque se você muda para atualizar ou para adequar, como a FEB infelizmente fez e permitiu, e agora estão tentando correr atrás, vamos ver se isso realmente vai acontecer, que é lamentável, é um escândalo moral, né? Adulterar a obra de um espírito. Vamos ver se vão correr atrás, porque o Emmanuel, ele não tem uma palavra que se joga fora. É um espírito que sabe o que diz. Não é um espírito que usa verborreia para tentar colocar alguma coisa, não. Através de um instrumento afinado, que era Chico Xavier, o Emmanuel dá um show, um espetáculo de domínio da história, do Evangelho, das bases de onde surgiu o Evangelho, das técnicas utilizadas e onde o Cristo queria chegar. Ele domina. Então, ele dá chaves. Eu posso dar um exemplo aqui que o Honório usava, porque quando eles começam a fazer o trabalho na União Espírita Mineira, na Sala 24, aparece ali, eu vou contar isso primeiro, aparece ali como aluno um amigo do Arnaldo Rocha.
muito amigo de Arnaldo e de Chico, daqueles de privada intimidade mesmo, que era o Enio Santos. Para situar na história, o Enio Santos, que viveu pouco tempo e que foi um grande amigo e muito íntimo do Chico e do Arnaldo, grande companheiro do Arnaldo Rocha, o Enio Santos é a reencarnação do Enio Pudens, do livro Ave Cristo. Enio Pudens. Quem quiser vai lá conferir na obra. É a reencarnação. Chegou na União e ficou ali. Foi para o Chico, chegou na União e ficaram ali. Muito íntimo do Arnaldo. Na década de 60, o Honório já atuava na União, era um jovem, promissor, e teve um grande evento com Chico Xavier. E a mesa estava organizada, tinha Neném, Peralva, o Honório, como um elemento promissor da União, outros vultos do espiritismo ali da época. E o Chico saiu da mesa, se aproximou do Arnaldo e do Enio Santos, que estavam fora da mesa, e cumprimentou, estava ali batendo um papo. Dentro da conversa, o Enio vira para o Chico, que era íntimo dele, e falou assim: ô Chico, sabe aquele moço que eu te falei, que dá aula de evangelho, que eu estou frequentando os cursos dele? É aquele rapaz ali, ó. Como ele estava em pé, do lado do Peralva, lá na mesa de diretora do evento, o Chico olhou e falou assim: qual? Aquele que está do lado do Peralva? É. Uai! Aí veio o Chico, aquele jeitão, que ele contou para mim e para Honório. Foi o Arnaldo Rocha que contou das memórias dele. Ele falou assim: uai, vocês dois não reconhecem ele, não? Olha a pergunta do Chico. Aí eles ficaram assim: não. Dessa vida ou de outra? De outra, ué. Aí ele falou assim: aquele moço ali foi quem ajudou o Naldinho no final da saga dele, na época do Ave Cristo. Foi ele que acolheu o Naldinho, que já tinha perdido tudo na época, como Tassiano. O nome dele era Érato Marcelino. E ele já trabalhava pelo Evangelho naquela época. O Chico falou para os dois. E ainda fez um prognóstico. Que o Arnaldo ficou impressionado com a precisão. Aí eles ficaram assim: nossa, mas que coisa! Aí o Chico virou pro Arnaldo e falou assim: o Enio não. Olha o Chico. O Enio não. Mas você, Naldinho, ainda vai conviver muito com ele aqui na União Espírita Mineira. Quando o Honório se tornou o presidente da União Espírita Mineira por clamor do Conselho, porque era o homem de convergência em Minas, porque a União passou por problemas seríssimos, até de idoneidade financeira, né? Em razão de desmandos. O Honório já tinha sido avisado por um benfeitor espiritual que ele ia ser convocado, sem saber que essa reunião ia acontecer na União. Aconteceu e chamaram ele. E ele foi aclamado o novo presidente da União, porque o movimento espírita de Minas estava esfacelado. E só ele poderia resgatar a unidade do movimento espírita. E como ele já tinha sido avisado, ele contou para a gente assim: eu, Sobral e Leão, comprometemos-nos a nos ocupar com encargos, não com cargos. Porque na União, cargo é briga de foice, e eu não estou disposto a entrar nisso. Ele falou isso quando ele recebeu a orientação de um benfeitor espiritual. Ele falou assim: a mediunidade agora está em prova, porque eu não me candidato a isso. Lá é briga de foice, eu estou longe disso. E nós fizemos um trato de companheiros. A gente teria encargos, não cargos, pela doutrina. É o que muita gente devia aprender, né? Tem muita gente precisando aprender isso, principalmente em federativas e em presidência de centros espíritas. A ética, né, do espírita verdadeiramente cristão. Então,
Amanheceu o dia e foram chamar. O presidente do conselho, que na época era o Badi Curi, que era um desembargador, foi chamar. Honório, nós precisamos que você seja o presidente. Aí o Honório fez a seguinte proposição, porque ele nos contou. No conselho ele falou assim: aceito o encargo, porque eu fui avisado antes, pelos espíritos. Mas digo o seguinte, é daqui para diante, não farei caça às bruxas. Ele atualizou a União Espírita Mineira. A União Espírita Mineira era cheia de amarras. Ela tinha não sei quantos lotes de doação, estavam quase sendo perdidos, num bairro muito chique de Belo Horizonte. Ele, através de uma rede de conhecidos, foi mexendo, até conseguir reduzir os encargos, conseguiu pagar, liberou todos os lotes, capitalizou a União, comprou um lote enorme que ele queria construir a nova União, um projeto lindo, que não ia ser só da União, mas ia servir também à comunidade, um projeto muito moderno. E, além disso, deixou dinheiro em caixa. O lote depois multiplicou o valor, né? Porque era um homem de vanguarda. Impressionante a cabeça do Honório. Tirou a União de todos os processos dela e permitiu a atualização da livraria da União. Ele deu uma dinamizada da União de décadas. Ele ficou 5 anos presidente. 5 anos. A perspectiva era mais. Ele não teve mais o problema do câncer que ele operou no intestino. Depois que a gente foi no Congresso de Paris, ele voltou, operou, deu aderência, teve que tirar de novo. E até fizemos uma última viagem a Brasília, visitando o Nestor Mazotti, que era o presidente, o César Perry, que era o braço direito dele. Foi um momento muito feliz nessa viagem, porque a gente estava acertando coisas importantes para o Evangelho, porque o NEP foi uma homenagem que o César Perry, principalmente, instituiu como presidente interino, como uma forma de levar o trabalho do Honório para o mundo. E nós fizemos seminários, oficialmente ele nasce em 2012, e quando o César Perry é tirado da férias em 2015, né, num processo traumático moralmente, uma coisa muito estranha, escusa, indigna de espíritas, tem que se dizer, eles acabam com tudo. Fecham o NEP. Só que os NEPs já era algo que pegou, e hoje nós temos inúmeros NEPs no Brasil e até fora do Brasil. Porque é algo tão maravilhoso, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. É algo tão maravilhoso que ficou. Então o recado foi dado, né? A homenagem foi feita ao Honório, com todas as honras, né, de um grande trabalhador que das Minas Gerais honrou o trabalho de Emmanuel e de Chico Xavier, dentro da metodologia utilizada por Allan Kardec, que é o colar de pérolas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você nota que, se Kardec falou que ele levantava apenas uma ponta do véu que encobre os textos ditos sagrados, né, ou as parábolas, os ensinos, Emmanuel continuou, e o Honório, encarnado, amigo íntimo de Emmanuel, estabeleceu metodologias ou dinâmicas de aprofundamento, estudo do Evangelho, utilizando o que ele chamava de instrumentalidade doutrinária do Espiritismo. Fabuloso. É algo extraordinário. Então, nesse dia, nesse evento da década de 60, o Arnaldo e o Enio tomam contato de que o Honório era o mesmo Hélio Marcelino lá de trás, que já trabalhava o Evangelho, e que deu testemunho no circo de Lyon, antiga Lugdunum, né? Eles foram mortos ali. E ele é que dá força para o Arnaldo. E ele lembra hoje, quando o Arnaldo contou a revelação do Chico, ele pegou no braço do Arnaldo e falou assim: Naldinho, e você sabe qual foi o texto que o Érato lembrou e recitou para te dar força naquele momento, para você não ter receio de começar a sua era cristã
dando seu primeiro testemunho, depois de negar o Cristo como você negou? Aí o Arnaldo todo ouvido falou assim, um texto que está no Apocalipse. E curiosamente, depois de, como é que chama o sacerdote? Tem um sacerdote famoso aí, Bossuet. Bossuet tem obras explorando o Evangelho, o Apocalipse. Depois do Bossuet, quem explorou minuciosamente o Apocalipse foi Honório Abreu. Aí ele via as conexões, né? Então são coisas de bastidor que a gente olha e fala assim, meu Deus, que maravilha. Então Honório viu no trabalho de Emmanuel, com o conteúdo revelado por Chico Xavier, o resgate do cristianismo nascente. E fez tudo para dinamizar isso. A obra chegou antes do NEP na Federação Espírita Brasileira. Mas, infelizmente, os 2 tomos do Evangelho que ele elaborou, porque ele elaborava os textos, pensava os textos e pedia, o Haroldo na época, hoje tem mais instrumento, né? O Haroldo estava começando naquela época, ele pediu ao Haroldo, que já era bem instrumentalizado em termos de pesquisa, de os recursos, né? Ele pediu ao Haroldo para achar os textos de Emmanuel que casassem com aquelas passagens evangélicas. Foi a contribuição do Haroldo para o Honório. E ele fazia lá no tempo dele. E o Honório mandava as apostilas para a FEB, só que lá eles pasteurizaram. A tristeza do Honório, eu digo isso em público, porque foi uma tristeza para ele. Ele foi numa reunião, assim, muito triste, e nessa reunião ele foi consolado por Vicente de Paulo, que foi companheiro dele numa das reencarnações dele. Vicente de Paulo falou com ele assim, são concessões, meu filho. Levanta a cabeça. A luta pelo Evangelho prossegue, mesmo nos ambientes em que ele deveria ser exaltado. Foi o consolo de São Vicente de Paulo a ele. E não se deteve, né? Porque todos os pulos de gato, sabe aqueles lances de interpretação maravilhosos? Eles cortaram, eles pasteurizaram. Então, as apostilas não são as originais. Elas foram modificadas pela criatura que fazia a revisão e não tirou os pulos do gato. É uma responsabilidade moral que vai levar para o além, né? As pessoas envolvidas nisso. Porque era maravilhoso o trabalho do Honório. Onde ele chegava, ninguém chega. A gente vê muita gente trabalhando, pinça Emmanuel, pinça aqui, conclui, deduz, infere, mas o que o Honório construía, eu ainda não vi ninguém fazer. O Honório era uma pessoa que elaborava conteúdos e projetava aquilo. Ele não repassava informações, não. Ele elaborava. Ele mastigava com as pessoas e tinha sua didática própria. Então, é muito bonito o trabalho que o Honório fez com seus companheiros. Cada um a seu modo. Ele ficou por último, né? Diz o Leão que não por acaso, que ele tinha que organizar e deixar um modelo, né? Eu costumo lembrar que o Honório era presidente do Grupo Emmanuel, porque ele falava assim, durante muitos anos nós não conseguimos levar o conteúdo doutrinário evangélico dinâmico para a União, que era muito formalista. Você sabe o que é a instituição desse porte? Elas são muito formalistas. Então, tudo para elas tem que censurar, tem que segurar, tem que engavetar, tem que pensar, tem que ter conselho para ver se vai, não vai. Porque o cargo é mais importante do que o conteúdo. Infelizmente, a gente tem que dizer, a instituição é que enterra conteúdo. Né? A tristeza dos grandes arautos são aqueles que querem formalizar o pensamento dele. E é isso. Então, ele falava assim, como é que a gente fazia? Isso foi o Honório que me falou. Como é que a gente fez durante muitos anos, Wagner? A gente trabalhava na União, dentro daquele formalismo próprio, para tentar unir o movimento de Minas, levando o possível que era permitido, porque a diretoria não entendia o projeto, né?
E eu posso dizer a vocês que era assim, ó. Nós devemos a dona Neném ao Peralva um esforço muito grande. Mas a União tinha assim, tudo tinha que perguntar para o Chico. Começa por aí. Tá errado? Não. Mas tá certo? Também não. Vocês entenderam? Então, tudo era o Chico. Então, a União, com a presidência da Dona Neném, que era uma pessoa linda, maravilhosa, era uma amiga do Chico de Barcelona. Chamava ela de... Depois eu lembro. Ela que me contou. Ele dava um outro nome para ela, que era a época que ela viveu em Barcelona com ele, que também era mulher na época. Então, ela se preocupava em enaltecer o Chico. E tudo era o Chico. Ela não tinha o entendimento do que era o trabalho dinâmico de doutrina evangélica. O Peralva já. Mas o Peralva era o vice. Aquele homem pacato que não gosta de aparecer, escrevia os livrinhos dele, que ia lá, não gostava de foto, um homem íntegro, um homem que deixou obras lindas, de profundidade. Então o Honório falou assim, qual foi a nossa estratégia para ajudar o movimento espírita a se dinamizar? A gente usava o Grupo Emmanuel. Quando os companheiros queriam saber de técnicas, de dinâmica de estudo, de aprofundamento, a gente usava o Grupo Emmanuel. Tanto que no Grupo Emmanuel, na época do Honório, tinha curso de expositor, curso de passista, curso de doutrina, curso de evangelho. Ele fazia essas coisas todas. Para exatamente atender gente que vinha de fora, querendo saber do evangelho, querendo saber da dinâmica. Então ele fazia isso, porque na União ainda não era permitido. Assim que as coisas mudaram, eles levaram para a União. Então a União, quando a Honório realmente teve mais liberdade, ela começou a se tornar o polo. E aí o evangelho. Tanto que ele fala o seguinte, ele falava com a gente assim, eu trabalhei o evangelho miudinho ensinando como é que faz, como é que usa a metodologia, a sistemática de pesquisa, estudo. Eu trabalhei primeiro pela FEB, que eu visitava o Nordeste em nome da FEB, e até no Sul, para depois a dona Neném permitir que eu fizesse aqui. Só depois que ela permitiu. Isso tudo são bastidores. Mas não perdeu as estribeiras, não brigou com ninguém, era um homem da diplomacia como poucos. Honório tinha visão de futuro. Ele não se detinha, ele não se impressionava com o momento. Ele tinha visão de futuro. Então ele projetava as coisas. Né? Infelizmente, depois que ele desencarnou, todos os projetos dele foram desfeitos, né? Porque realmente tinha que ter grandeza de espírito para poder continuar a tocar nos moldes dele. Então o pessoal apequenou tudo, né? Hoje a União está bem recanhada. Nós tivemos problemas na União de um déspota que entrou lá e que dizimou tudo. A gente nota que as pessoas têm inveja sem saber que tem. Dos grandes vultos, né? Então, eu tenho que falar, gente, porque a gente lida com inveja e ciúme o tempo inteiro no meio espírita. É uma porcaria. Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito, trabalha sobre inveja e ciúme. E ele vai falar disso em várias oportunidades, porque ele passou por isso. Inveja e ciúme. Então, os tupiniquins não suportam os grandes. Então, eles têm que fazer alguma coisa contra. E eu digo isso com tristeza, porque era para estar muito melhor do que está. Porque a gente voltou muitos anos. Né? Então, assim, mas com aquele pensamento. Nova safra espiritual se prepara para vir ao planeta. E são as novas gerações que vão alavancar o material que ficou. Então, os NEPs, eles ainda são, desde que não se institucionalizem muito e criem hierarquia de poder. Os NEPs são hoje fraternos, intercambiando-se aquilo que é a proposta do codificador para as casas espíritas. Os pequenos grupos, unidos entre si, formaram uma grande família espírita. E como a gente lembra do Honório dizendo que é pelo Evangelho que a unificação se faz, nós estamos entendendo que sem Evangelho ninguém se melhora, mas cultua suas neuroses de poder, de vaidade, de arrogância, de presunção e de indisposição com o que não gosta. A gente tem que lembrar isso. O Honório foi aquele elemento
da diplomacia que soube chegar a todos os ambientes e marcou todas as almas. E ele diz assim, para a gente poder culminar aqui, que nós já estamos passando do tempo. Wagner, o trabalho de massa é interessante, distrai o povo, sensibiliza o emocional. Mas o trabalho que fica é esse aqui, ó, tete a tete, pessoa a pessoa. Esse vai para a vida toda. Aí eu tive a oportunidade inúmeras vezes, né? Eu era jovem, idealista, e saía por aí fazendo evangelho, estudando o povo estudar evangelho, né? Então eu ia muito para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Então eu conheci na cidade de Biá, onde eu tenho amigos que parecem mais familiares que amigos, seu Vicente Perpétuo, Rogério, Daniel, que eles hoje estão alavancando o movimento lá de uma forma muito linda, Centro Espírita Paulo Estevam. E foi lá, no hotel do Vicente, que a gente se hospedava nele, que eu até levei o Honório lá, que ele fez uma cometrim lá em Biá, e foi uma coisa inesquecível para aquele pessoal, foi antes dele desencarnar, pouco depois ele desencarnaria. Ali eu conheci um homem, eu era jovem ainda, fui para uma feira de livro, e eu conheci um homem que ainda está encarnado, ele é de São Paulo, chama Aldo Bianco. O Aldo Bianco é um companheirão. O Aldo Bianco foi idealista do livro. E ele teve acesso ao Chico e a outros médios, Dona Ivone, outros médios, próprio Divaldo. E ele conversava muito com eles, porque o Chico e esses grandes orientadores deram dicas para ele. E o Chico, que queria dinamizar o livro espírita, que foi dando títulos para outras editoras, ele apoiou e sugeriu a criação das feiras de livro espírita, que foi projeto que o Aldo estava lá na base, recebendo orientação dos espíritos, recebeu de Bezerra a orientação, recebeu desses espíritos, e o incentivo do próprio Chico. Então o Aldo contando a história, e por isso eu estou situando aqui, que ele foi um idealista do livro, e isso beneficiou muita gente, levou a doutrina espírita a preços módicos, né, em editoras que não tinham interesse comercial e nem esse poder centralizado de grandes federações. Esses livros chegaram a todas as gentes, e eram livros consoladores, instrutivos. E o Aldo virou para mim e falou assim, você não me fala que você convive com a Honório Abreu? Olha o que esse homem falou para mim. O Honório foi fazer um trabalho em São Paulo. Eu esqueci o nome da cidade dele, que ele estava. Ele foi fazer um trabalho na cidade, não sei se São José do Rio Preto. E eu fui assistir a palestra do tal Honório. E o Honório estudou o Zaqueu, a passagem do Zaqueu. O sicômoro. Zaqueu, desce daí, por quanto hoje hospedarei na tua casa. Aí o Aldo disse que começou a olhar aquilo, como é que aquele homem situava aquilo, explicava aquilo, conectava aquilo com o conteúdo doutrinário espírita, e dava aqueles pulos do gato, que só o Honório conseguia isso. Diz ele que foi lá cumprimentar o Honório, agradeceu e falou assim, estou indo embora, outra pessoa depois desse estudo. Aí ele falou para mim assim, hoje eu digo para você, eu posso dizer que a minha vida foi antes do estudo de Zaqueu que o Honório fez, e depois, porque eu nunca mais fui o mesmo. Nunca esqueci o Honório, e vou levar isso para a eternidade. Estou contando isso para vocês porque esse é o tete a tete, esse é o trabalho de aproximar o coração de Jesus, que é o trabalho que o NEP deve, mais do que preciosismo histórico, geográfico, cultural, é o trabalho da essencialidade do amor se dinamizando nos dramas que são incontáveis no mundo. Então, o Honório, quanto mais se fala dele, mais se dá vontade de falar. Mas é esse companheiro que, quando foi internado para ver se tinha aderência, não tinha. O Honório nunca teve problema de coração. E ele ficou internado, agravou o quadro, tiveram que entubá-lo. 3 dias antes dele desencarnar, ele sai do corpo, vai à reunião mediúnica de Arnaldo Rocha,
usa a médium mais antiga que o Arnaldo tinha, na época ela tinha mais de 30 anos trabalhando com o Arnaldo, a mulher do Dumar, que é uma gracinha. Ela começa assim, o Arnaldo me contando, meu filho, conheço a Marília, uma médica comigo há 3 décadas, conheço bem ela. Ela começou com uma coisa na garganta, começou a tossir, achar estranho, uma coisa incomodando a garganta. E eu falei para assim, confia, minha filha. Ele vendo o transe começar, confia, minha filha. Vem coisa aí para nós. Diz ele que a intuição funcionou. Daí a pouco, o jeitão do Honório, ela fez assim, pegou a mão e segurou no braço dele. Que jeitão do Honório, com aquele mãozão que ele tinha. Meu amigo, eu vim me despedir. O Arnaldo olhou e já sabia que era ele. Ô, meu amigo, que Deus te abençoe. O alto, olha a palavra que eu fiquei impressionado. Não é a palavra que Marília fala, mas é a palavra do Honório. O alto deliberou a minha partida e eu aceitei. Quando ele falou deliberou a minha partida, diz o Arnaldo que só pôs a mão assim, as lágrimas vieram, e ele segurou na mão da média e falou assim, vós me ser vai fazer muita falta entre nós. Mas Deus te abençoe. A média saiu do transe. Isso foi, se não me engano, na quarta-feira. No sábado, a Honório desencarnou. Tipo isso. Foi lá no Arnaldo. Companheiro do passado, né? Uma das coisas, para a gente terminar, que o Chico contou para o Arnaldo e que ele contou para o Honório, quando o Honório se tornou presidente, ele falou assim, você vai vir trabalhar com o evangelho comigo. E acabou esse negócio de lançar as dianteiras nos outros. O Arnaldo era bravo. E ele mesmo falava que era uma besta que lançava as dianteiras em que falava idiotice. O Arnaldo botou a mão no peito dele e falou assim, agora você vai trabalhar comigo do meu lado, pelo evangelho. E acabou essa história de lançar as dianteiras na cara dos outros. Virou aquele leão maço, que é a coisa mais gostosa, que foi o Arnaldo na era Honório Abreu, que compreendeu o projeto. E aí o Honório contou para ele assim, ele tinha desencarnado numa das vidas que ele viveu com o Chico, e ele estava no mundo espiritual, tinha 1 ano só. Aí ele falou assim, quando ele, o Honório, reencarnou como um determinado líder da Espanha, que foi um líder político, né? Político-religioso. Só tinha 1 ano que você tinha desencarnado dessa última, em que a gente esteve junto. Os espíritos foram te chamar porque era o seu chefe, você tinha que vir dar apoio para ele. Ele foi o braço militar desse rei. É muita coisa, né, gente? São muitas histórias bonitas, tudo pelo Evangelho. Porque o Evangelho é a realização de qualquer criatura. Porque é o amor de Deus vivido em plenitude. É isso que Jesus trouxe para a gente. Então eu agradeço o carinho de vocês. Passa a palavra aí, né, Cris? Agradecendo a oportunidade de dizer o quanto nós amamos esse querido Honório Abreu.